Oi, meus amores, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Ribas em Movimento. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a arte de dizer não. Uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Fica aqui comigo para descobrirmos como é libertador falar não para nós mesmos e para os outros. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Ribas, do canal Ribas em Movimento. Um canal nosso, um canal de luta e do protagonismo de todas nós mulheres e daqueles que estão nesta caminhada conosco. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, para que a gente possa encaminhar esses vídeos para o maior número de mulheres possíveis. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês entram na página do Instagram da nossa linha de bonés do canal Ribas em Movimento. São bonés, são buckets, né? São anedotários e também estamos aí em parceria com a Wiwi Perfumaria, que saiu o perfume protagonista, o perfume da mulher que se ama. A arte de dizer não. Gente, como é difícil falar não para as pessoas e para nós mesmas. Como é difícil essa coisa simples, mas que nos deixam numa saia justa danada, emocionalmente. Eu sofro muito com isso, porque desde criança nos ensinaram que a gente tem que agradar as pessoas, nos encaixotaram, que a gente tem sempre que ser bonzinha, bonzinhos, para poder ter as coisas. Parece que cada não que a gente fala é um rompimento. É como se quebrasse um elo e colocasse em xeque os nossos vínculos. Isso no trabalho, isso nas amizades, isso em todos os quesitos da nossa vida. Mas olha só, pensa bem comigo. Nós, quando somos adolescentes, principalmente ali na adolescência, a gente fala assim, eu gosto muito de fulano, eu gosto muito de Beltrano. Por quê? Porque somos iguais, pensamos parecidos, gostamos das mesmas coisas. Mas, gente, todo esse processo nos ensinaram a ser assim. E muitas vezes confundimos esse elo da amorosidade com uma simbiose. E esse movimento de não falar não para os outros e para nós mesmas causa um movimento tão esquisito na nossa vida. E nesse processo de não falar não, a gente sempre coloca a vontade do outro ou da outra sempre em primeiro lugar. E as nossas vontades vão sendo isoladas, deixando de lado na escrita da nossa própria história. Mas hoje eu quero falar para nós assim alguns nãos que a gente tem que pensar e questionar para que a gente possa falar para os outros. Mas também tem aqueles não que a gente quer falar para a gente mesmo, né? Eu me digo, eu tenho que aprender a falar não nesse sentido. Então eu vou citar alguns e vocês vão ver, isso eu consigo, isso eu não consigo, para a gente questionar. Vou começar com um não muito forte. Eu tenho muita dificuldade. Eu não concordo com você. Gente, como é difícil. Por quê? Quando a gente fala que não concorda com o outro, não significa que a gente quer dizer que está contra aquela pessoa. São apenas ideias, posicionamentos. Não somos nem melhor nem pior. Apenas temos ideias e pensamentos diferentes. E tá tudo bem isso. Mas nem sempre tá tudo bem, porque não nos ensinaram assim. Nos ensinaram que a nossa ideia, que o nosso posicionamento sempre tem razão. E eu também, eu aprendo isso todo dia, porque eu tenho uma personalidade muito forte, né? Eu ocupo os espaços e quando eu vejo, eu acho que a minha vontade é a primogênita, e não é. Então a gente tem que aprender a dialogar com esses processos, porque isso amplia os nossos horizontes, amplia as nossas visões e é muito mais rico. E o outro também tem que saber que a gente ama na singularidade. Quantas pessoas a gente ama e não concorda com elas? Quantas pessoas a gente ama e votou no Bolsonaro? Então, só para você, da própria família. Então, isso é muito complicado, mas a gente tem que se questionar. Discordar não é uma não admiração.
Porque quem te ama vai te amar com as tuas ideias e vai te amar com as tuas posições. Segundo não. Não sou igual a você. Bah. A gente sempre tem que falar pela gente, né? Senão a gente é hipócrita. A gente sempre julga o outro pela nossa régua, pela nossa medida, não é assim? Então, quantas vezes a gente não ouviu aquelas benditas frases assim? Ah, se eu fosse você, fazia assim. Ah, mas se fosse eu, teria agido de outra forma. Não tem problema nenhum as pessoas falarem isso. Mas a gente tem que perceber que você não é a pessoa. Cada pessoa tem uma forma e um jeito de reagir. Tem uma história construída e nós temos que respeitar isso. Então, falar esse não, como é importante para nós e para o outro. Por quê? Porque a gente abre espaço para que as pessoas sejam elas mesmas, sem julgamento, que é muito difícil. Porque assim, ó, a gente percebe, as pessoas são diferentes, somos singulares. Tem gente que é extremamente racional, imediatista. Tem outras pessoas que são mais emocionais. Tudo é por amor, vai tudo pelo coração. Então, é mais complicado. Então, a gente tem que saber ter um zelo nas relações para que a gente possa, sim, dizer não. E dizer que eu não sou igual a você não significa que a gente é contra, que a gente não está junto nas batalhas da vida. E isso é muito difícil e nós temos que repensar. Terceiro não. Não está legal para mim, tá? Quantas vezes nós vamos acumulando e não falamos aquilo que nós queremos. A gente aceita e assim seguimos. Até que um dia as coisas explodem. E a gente poderia ter causado menos dano se tivesse dialogado, colocado nossas insatisfações. Então, não colocamos as nossas insatisfações com medo de desagradar o outro. E assim a gente vai engolindo e mais sapos e mais sapos. E abrir esses novos espaços, questionar isso, também coloca o outro na postura de humanidade, dele também colocar as suas insatisfações e traçar novas rotas, novos movimentos, ou seja, sempre a partir do diálogo. Outro não. Não tô afim hoje. Quantas vezes, por educação, a gente aceita convites, passeios, jantares, transas e etc, e não é a nossa vontade. Mas a gente faz para o quê? Para não desagradar o outro, por educação, porque nos ensinaram que a gente tem que ser sempre bonzinho para com o outro. Isso não significa bondade. Isso significa um acúmulo de excesso de estresse emocional que chega uma hora que não damos conta. Então, o importante é que a gente não invente mais desculpa para com o outro. Sejamos honestos com o outro. E quem nos ama vai nos entender, porque somos diferentes e caminhamos em movimentos e traçados diferentes. Agora, o respeito a essa humanidade, falar o não, a gente vai conquistando e ressignificando. Quando falamos não, quando escolhemos a si mesma, não é egoísmo e não é rejeição. É uma forma de qualificar as nossas vidas e a vida das pessoas que estão próximas a gente. E tem um não que, para nós que trabalhamos tanto, para nós trabalhadoras, que é não vou conseguir. A coisa que nós mais temos medo de dizer é isso. Com medo de achar que as pessoas nos vejam como incompetente, como incapaz e etc. E aí a gente se mata, né, se desgasta fazendo. Aí chega ali nos 45 do segundo tempo e a gente vê que não conseguiu. E aí isso explode. Então, por que não a sinceridade? Eu não vou conseguir fazer isso hoje. Me dá mais um tempo, amanhã, né? Retomar através do diálogo, da honestidade e do reconhecimento dos nossos limites. Isto é uma grande importância da palavra tão simples não, mas enquanto atitude e realidade tão difícil. Outra coisa que é muito importante. Agora, nós temos alguns nãos que a gente tem que falar para nós. Eu
eu falo pra mim, eu vou falar alguns não, que eu digo pra mim, que a gente tem que escrever no espelho, que a gente tem que falar toda hora para que isso introjete dentro da gente e a gente não sofra tanto. Não vai dar para agradar todo mundo. Este é um não muito difícil para mim, porque eu acho que às vezes meu coração tá até craquelado. Mas eu sempre tô com um sorriso no rosto, trato bem as pessoas, porque eu acho que as pessoas não têm culpa dos nossos pepinos. Eu sempre tento fazer de tudo, mas a gente não vai agradar todo mundo. Se nem Jesus Cristo agradou a todos, quanto mais nós, réis mortais. Mas tem um outro não que para mim é um dos mais difíceis, porque nós que somos trabalhadoras, meu Deus do céu, não vou dar conta disso. Eu já tinha falado para os outros, né? Mas eu falo isso para mim, porque eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, e às vezes quando eu deito, parece que nem o corpo deita, porque a cabeça continua pensando em projeto, em fazer isso e aquilo. Então a gente tem que saber o nosso limite. E isso eu também tô aprendendo. Uma outra coisa que para mim é muito terrível, esse não é tenebroso. Tipo, não vai rolar hoje. Então, assim, ó, como eu tenho pouco tempo, então eu tenho que colocar tudo milimetricamente nos minutos, nas horas, tudo certinho, né? E tem dia que não rola, gente. Tem dia que tu vai gravar um vídeo, não sai legal, tu vai fazer um trabalho, não sai legal, um planejamento. Então, a gente tem que reconhecer, para, respira, amanhã tu faz. E realmente, aí a gente para, faz outras coisas, treina, faz qualquer coisa. No outro dia, tu pega, faz aquilo com uma facilidade, faz aquilo com uma leveza e aí as coisas acontecem. Mas é que a gente é tão exigente conosco mesmo que a gente não se prioriza. Então, esse não eu falo pra mim. E eu acho que tem muita gente aí muito semelhante a mim. E o outro não que eu falo pra mim e pra todo mundo é que não é o fim do mundo. Parece que quando vem um problema, um pepino, e a Lorena que fala, minha afilhada, ela fala assim, tia Sônia, isso aí não é nem um pepino, é uma melancia de tão grande que é. Então, às vezes, a gente acha que quando a gente entra num problema grandioso, entra dia, sai dia e parece que as coisas não acontecem. Mas a gente tem que parar e pensar na dialética da vida. Que a vida é movimento, que tudo passa, gente. Um trabalho que você se dedica, que você perdeu o trabalho. Uma relação muito legal que cessou ali. São tantas as coisas que às vezes a gente perde, que a gente deixa passar e não é o fim do mundo. É um processo, é a vida em movimento em seus nuances. Mas a gente tem que sim dizer para nós mesmos. Tudo vai passar, dá tempo ao tempo, vai protagonizando sua vida de outras formas. Se só nas mãos temos 10 dedos, se um tá com problema, os outros vai ocupar essas funções. Daqui a pouco todos estão em harmonia e equilíbrio novamente. Mas isso é um processo. Cora Coralina dizia assim, ó, deixa a tristeza entrar, mas não dá cadeira para ela. Ou seja, a gente tem que ficar triste, a gente tem que se permitir sentir, se acolher, mas também a gente tem que saber que ela é movimento e a vida passa e nós queremos mais é protagonizar nessa vida com facerice, leveza e aprendendo a dizer não, para qualificar a nossa vida, a nossa saúde mental, espiritual e física e das pessoas que estão conosco. Então, gente, falar dos nãos é importante. A arte de falar não é necessária para a nossa saúde. Por hoje é só, um beijo, um cheiro, não deixa de curtir esse vídeo, de mandar para as amigas, para todas aquelas pessoas que trabalham demais, que se obrigam, que se cobram demais. A gente tem que nos priorizar. E isso a gente vai aprendendo aos poucos. Então, ó, um beijo, um cheiro e um lindo final de semana para todos nós. Com pepinos, melancia e o que vier.